Deus dotou-te de força de vontade. Se te parece fraca, é porque não a tens exercitado. Toda e qualquer função orgânica ou moral necessita de exercício a fim de atender com rapidez aos comandos mentais. Treina-a nos pequenos hábitos viciosos, buscando corrigi-los, e lentamente vai passando para desafios mais expressivos. Através de uma vontade disciplinada, conseguirás atingir os objetivos máximos da tua atual existência. Não desistas se de início fracassares. Da obra Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Pereira Franco, essa é a mensagem de número 50. Vamos orar. Deus, nosso Pai de amor e bondade, querido irmão maior Jesus, amigos espirituais que nos envolvem com bênçãos de luz, nesta casa também abençoada. Nós agradecemos, porque nos dispusemos de boa vontade a estar aqui nesta noite, a fim de conhecer melhor o Teu Evangelho de amor, Senhor, às luzes da doutrina consoladora. Ajuda-nos a fixar a atenção na palestra, esquecendo tudo ou mais que deixamos lá fora. Que as palavras que o nosso querido Eli trará possam nos tocar fundo na alma, auxiliando-nos na disciplina, na melhor vontade, para podermos modificar o que ainda trazemos em nós de vicioso. Ampara a todos os que estamos aqui, as atividades com as crianças, aos nomes anotados no SOS Preces, e que de retorno ao nosso lar nós possamos aplicar tudo o que aqui ouvimos. Muito obrigada, Senhor Jesus, por tudo o que evita de mal que nos aconteça e por tudo de bom que nos chega pela misericórdia infinita de Deus. Que assim seja. Boa noite oficialmente. Nós cumprimentamos aqueles que nos visitam pela primeira vez, aqueles que já são nossos companheiros habituais de segunda-feira, os internautas e também os ouvintes da Rádio Web Evoluir. Nós pedimos que verifiquem com muito carinho os celulares, colocando-os no silencioso ou, ainda melhor, desligando, para que a atenção realmente seja para a palestra nesse momento. Quem fala para a gente hoje é o Eli, nosso companheiro aqui da casa, com ele a nossa atenção e carinho. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre e amigo Jesus possa continuar nos envolvendo, que os benfeitores espirituais que estão presentes possam nos trazer o seu carinho, suas energias, suas intuições, e que nós possamos juntos aproveitar esses minutos em estudo, em troca de ideias, em reflexões. Uma das conhecidas passagens do Evangelho relativa a Marta e Maria está descrita no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, em 5 versículos, do 38 ao 42. Eu vou pedir licença de vocês para que a gente relembre esse trechinho. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E esta tinha uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir sozinha? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta,
estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Essa passagem certamente é conhecida de muitos de vocês. E quando nós buscamos uma interpretação a respeito desse acontecimento, dessa circunstância, quase sempre a interpretação que nós encontramos, a interpretação mais comum, relaciona-se à necessidade de nós cuidarmos apenas das coisas relacionadas ao espírito. A contraposição que é feita é que Marta é uma pessoa ligada às coisas materiais, preocupadas com as coisas materiais, enquanto Maria, naquela ocasião, estava escolhendo a melhor parte, que era ouvir e aprender com Jesus. Quase sempre, sutilmente, nós encontramos nessas interpretações a ideia sutil, conforme dissemos, de que Marta está errada e Maria está certa nas suas atitudes. Nós gostaríamos, com a colaboração de vocês, na noite de hoje, de rever alguns pontos dessa passagem tão curta e observar uma interpretação um pouco diferente. Não, obviamente, que uma interpretação esteja certa, outra interpretação esteja errada, porque isso não existe. A mensagem do Evangelho permite a todos nós múltiplas leituras, não apenas na mesma encarnação. Certamente, se você ouvisse essa história há 20 anos atrás, entenderia de um jeito diferente do que você entende hoje, mas também ao longo das nossas várias reencarnações. Certamente, há 500 anos atrás, quando alguns de nós ouvimos essa história, tivemos uma interpretação diferente daquela que nos é possível hoje. Então, não se trata de dizer que uma interpretação é melhor ou mais correta do que a outra, mas apenas mostrar como que o ensino evangélico, a mensagem de Jesus, pode ser observada sob diversos prismas diferentes. Então, o nosso convite para a nossa conversa muito rápida na noite de hoje é que vocês imaginem que a casinha em Betânia, que é a aldeia onde morava Marta e Maria, visitada por Jesus, representa em nós a nossa própria casa mental. Maria e Marta são dois aspectos da nossa própria personalidade. E quando Jesus está se relacionando com um ou com o outro, ele na realidade está falando a nós mesmos. Então, num exercício de imaginação, vamos buscar entender essa passagem como se Jesus estivesse conversando conosco. Nestes dois aspectos da nossa realidade espiritual, um aspecto esse relacionado às nossas realidades materiais e o outro aspecto relacionado às nossas realidades espirituais. Observemos então, a partir dessa dualidade, como podemos compreender ou interpretar as palavras de Jesus. A primeira advertência que ele faz a Marta é que ela está ansiosa e afadigada com muitas coisas. Ansiedade é uma sensação difusa, meio confusa, uma vaga apreensão em relação aos acontecimentos, uma certa tensão ou insegurança que nós sentimos diante disto ou daquilo. Naturalmente, nos estudos sobre ansiedade, todos os psicólogos, psiquiatras, as pessoas, os estudiosos da área, vão fazer questão de diferenciar a ansiedade dita normal
da ansiedade dita patológica. Nós somos seres que possuímos uma ansiedade ou um nível de ansiedade normal e salutar. É através dessa ansiedade normal ou salutar que nós, na realidade, nos preparamos para enfrentar situações difíceis, para enfrentar desafios que possam surgir, para que possamos estar atentos ao ambiente quando estamos em um local diferente ou em um local desconhecido, para quando vamos realizar uma atividade que estamos fazendo, por exemplo, pela primeira vez. É muito normal, por exemplo, para as pessoas que vêm aqui falar, na hora que se levantam, estarem um pouco ansiosas, né? Porque a gente levanta e vê centenas de olhos voltados para nós. Essa ansiedade é uma ansiedade normal, faz parte da nossa própria constituição psicológica e nós precisamos dela. A ansiedade dita patológica ou excessiva vai ser aquela que começa a nos prejudicar. Aquela situação de tensão ou insegurança diante de determinadas situações que muitas vezes faz com que nós congelemos, faz com que nós sintamos inibido a agir, ou que nos leva a agir desordenadamente, sem uma coerência naquilo que estamos fazendo, porque estamos nos sentindo ansiosos. Nos casos mais graves, mais sérios, chega a haver uma reação fisiológica que precisa ser tratada, uma sudorese excessiva, um tremer das mãos, uma obscuridade na visão, que faz com que a pessoa, obviamente, tenha aí um déficit na sua atenção, no seu comportamento, nas suas atitudes. É a ansiedade dita patológica. Marta, Jesus vai dizer, está ansiosa, muito provavelmente uma ansiedade normal, digamos assim. Mas além de estar ansiosa, está afadigada. A fadiga é uma sensação de desgaste, uma sensação de cansaço, uma sensação de falta de energia, que certamente, eu acredito, todos nós já sentimos uma ou outra vez. Estar fatigado ou afadigado, depois que você realizou uma tarefa que precisou de muita energia, obviamente, é algo natural. O que não é natural e merece atenção da nossa parte é quando esse estado de fadiga se torna constante. Quando qualquer atividade, qualquer esforço, traz a nós a sensação de cansaço imenso, que nos tira a vontade, o ânimo de realizar isso ou aquilo. Observamos então que a coisa começa a se complicar quando Jesus junta as duas coisas. Ansiedade e fadiga já se configura um quadro mais complexo. Um quadro que nos dias de hoje tem uma palavra específica ou especial para isso e cada vez mais conhecida e usada, que se chama estresse. Talvez se o evangelho fosse reescrito, Jesus dissesse: Marta, você anda muito estressada com muitas coisas. O estresse, embora considerados por muitos um mal do século, não é obviamente algo que tem a ver com o exterior. É uma condição nossa enquanto espíritos. Não é tão somente o ambiente ao nosso redor ou as nossas obrigações a serem realizadas que nos estressam. Um nível de estresse, não é difícil a gente concluir isso do que já falamos, um nível de estresse é necessário. Porque se, diante do muito a realizar que todos nós temos,
nós estivermos completamente relaxados e despreocupados, sem uma intenção, sem um nível de preocupação com aquilo que deve ser realizado, provavelmente as nossas atitudes, os nossos comportamentos também vão deixar a desejar. Mas, porque estresse é tensão, e tensão é aplicação de forças, e para que qualquer coisa seja realizada, nós precisamos de aplicação de força. Então, um nível relativamente pequeno de estresse é necessário a todos nós, porque senão na nossa mente, se eu tenho algo a realizar, uma tarefa de importância, uma obrigação a cumprir, e aquilo não me chama atenção, aquilo não desperta em mim um sentido de atenção maior, não que eu esteja estressado no sentido que nós usamos comumente a palavra, mas esteja com atenção focada para aquilo, significa que eu não estou dando importância às coisas que eu estou fazendo. Se nós damos importância às coisas que nós fazemos, nós precisamos ter um nível mínimo de preocupação com isso. Na realidade, o problema é quando esse nível toma proporções maiores e nós começamos a estar permanentemente estressados por qualquer coisa, por qualquer atitude, por qualquer situação. Porque aí deixa de ser um estado relacionado a algo que nós precisamos realizar externamente para ser um estado de ansiedade e fadiga internos, que vai nos prejudicar em todas as situações. Jesus adverte Marta, dizendo que ela está um tanto estressada com muitas coisas. E aí a palavra do Evangelho precisa ser bem entendida. Coisas. Coisas. Quantos de nós estamos estressados por causa de coisas? Não por causa, muitas vezes, de sentimentos ou circunstâncias, mas por causa de coisas. E nos estressamos porque aplicamos a nossa energia de maneira equivocada, de maneira desequilibrada. Muitas coisas estão tomando de nós mais energia do que deveriam, enquanto outras coisas às quais precisamos voltar a nossa atenção, nós já não conseguimos, porque a nossa energia foi toda sugada por aquilo que nós consideramos naquele instante mais importante. O estresse, então, também vai se caracterizar por essa aplicação desordenada das nossas energias. E por que nós estamos aplicando, muitas vezes, a nossa energia de maneira desordenada? Aonde estamos colocando, na nossa encarnação atual, o nosso foco, a nossa atenção? Para onde estamos canalizando o nosso tempo, os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores esforços? Dito de outra forma, mais filosófica, para quem gosta da filosofia, qual o sentido que nós escolhemos para dar a essa vida, a essa existência? Porque certamente, se estivermos aí conscientes, se não estivermos passando por algum tipo de transtorno, certamente estamos fazendo aquilo que julgamos importante. Estamos usando a nossa energia naquilo que julgamos tenha valor, tem importância para nós. Mas o que tem importância para nós? Por que damos importância a isso e não àquilo? Quais são essas coisas? Muitas pessoas, a gente conversa, inclusive nós mesmos, várias vezes falamos isso, falta tempo. O tempo é igual para todo mundo. Se nos falta tempo, significa que nós estamos usando o nosso tempo de maneira ostensiva. O problema não é usar o tempo de maneira ostensiva, é em que estamos usando esse tempo.
Muitas pessoas dizem: eu estou carregado de obrigações. E o sentido da vida, que cada um se dá, está voltado a cumprir essas obrigações. Mas quais são essas obrigações? Aqui, na sua atual existência, você está se obrigando a usar as suas energias. Quais são os valores reais nos quais nós estamos investindo as nossas potencialidades, as nossas riquezas interiores? Em que você está se gastando nessa encarnação? É óbvio, talvez não fosse nem necessário comentar, mas comentamos, é óbvio que enquanto encarnados temos obrigações a cumprir com esse corpo, com a matéria, com as situações materiais. Mas será que elas estão tomando todo o nosso tempo? Toda a nossa energia? Não posso assumir isso porque eu já estou lotado. Lotado com quê? Não posso assumir isso porque eu já estou muito ocupado. Ocupado com quê? Não posso ir ali ou aqui porque não tenho tempo. E o seu tempo está sendo usado onde? Como? Qual o resultado, a consequência visível para você do esforço que cada um de nós estamos fazendo? Porque muitos de nós, distraídos, para usar uma palavra singela, distraídos pelas emoções do mundo, pelos fogos fatos que explodem ao nosso redor, pelos chamados que pipocam em todos os lugares em torno de nós, estamos distraídos e aplicando as nossas energias em adquirir posses, encher a nossa conta bancária, a nossa poupança. Há justificativa? Sim, conversa com as pessoas, estão dizendo, é para garantir o futuro. E aí nós garantimos o futuro perdendo o presente. Há muitas pessoas que estão dedicando o seu tempo, suas energias, para vivenciar as suas paixões, sejam elas quais forem. Há muitos de nós que estamos gastando nosso tempo, a nossa energia, para alcançar as nossas ambições. E ambição é uma palavra difícil. Tem um banco usando a palavra ambição para fazer propaganda. Ambição é algo que você vai atrás, não algo que você alcança. Porque na hora que você alcança, novas ambições vão surgir, se você for uma pessoa ambiciosa. E aí nós não estaremos em paz. Em paz. Posse, paixões, ambições são necessárias ou importantes na nossa vida? Evidentemente. Alguém que não tenha paixão por nada vai estar encostado num cantinho, vendo a vida passar em brancas nuvens. Nós precisamos estar apaixonados por alguma coisa, porque nos motive a sair da cama segunda-feira de manhã chovendo e levantar, porque nós estamos apaixonados por algo que estamos fazendo, realizando, estudando, pensando. Não estamos de maneira alguma dizendo assim, não, para escanteio suas posses, suas ambições, suas paixões. Não é isso. A questão é, nossas energias estão voltadas apenas para isso? O que Marta pede a Jesus? Mestre, diz-lhe, ou seja, diga para Maria, que me ajude. Porque Marta, quando Jesus chegou com os discípulos, quem quer ver a história completa, além do Evangelho, pode ler o capítulo 16 do livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Franco. Ela conta a história de uma maneira mais romanceada.
Quando o mestre chega na pequena casinha de Betânia, florida, perfumada, mas pequena, onde morava Marta, Maria e seu irmão Lázaro, que é outra história, né, importante do Evangelho, Marta se apressa para fazer o que talvez qualquer um de nós, ao receber alguém importante na nossa casa, faríamos. Não queremos que alguém importante chegue na nossa, que a gente julga importante, chegue na nossa casa e veja a louça em cima da pia, a poeira no chão varrida para o cantinho, as camas por arrumar. Não fica bem, evidentemente, né? Claro que não. E Marta se apressou a organizar, até porque, embora estivessem avisados da visita de Jesus, os discípulos estavam juntos, era necessário organizar o espaço. Quem já recebeu aqueles parentes de longe na época do Natal sabe que tem que dar um jeito de puxar colchão para lá, puxar colchão para cá, arrumar um espacinho. Há uma preocupação muito natural, humana, nossa, de apresentar o nosso lar, a nossa casa, de maneira correta. E era isso que preocupava Marta. Mas ela se irritou, se a gente pode dizer assim, ao ver que, enquanto ela cuidava da louça, da cama, do chão, Maria havia sentado para ouvir Jesus tranquilamente. Por isso o pedido: mestre, fala com ela. Tem muita coisa para fazer. Eu também queria estar sentado aí, mas tem muita coisa para fazer. Fale, que me ajude. É o nosso lado. Lembra que Marta e Maria são os nossos dois lados, né? É o nosso lado material, julgando que aquilo que nós estamos fazendo é o mais importante. O problema não é que seja importante, porque é. O problema é nós julgarmos que é o mais importante. É necessário que a gente cuide do corpo, é necessário que a gente cuide da casa, sim. Mas precisamos estar atentos de que, se isso é importante, isso não é o mais importante. Marta, solicitando a ajuda de Jesus para as coisas materiais, é o nosso lado espiritual voltado às coisas materiais, solicitando a ajuda do mundo maior, dos espíritos amigos, para resolver problemas materiais. E o que dizem os amigos espirituais? Problemas materiais precisam ser resolvidos na matéria. A sua dificuldade financeira, o seu problema de arrumar o carro, a sua necessidade de arrumar a casa e fazer um puxadinho ou uma reforminha, não tem nada a ver, bem, com o auxílio da espiritualidade maior. Nada impede que nós peçamos o auxílio, mas precisamos estar atentos. Faz parte das nossas obrigações por estarmos encarnados num corpo físico. As dificuldades físicas precisam ser enfrentadas com a nossa contraparte física. Os benfeitores vão nos aconselhar, nos orientar nos campos morais para que enfrentemos as questões materiais. Mas se nós dedicamos apenas a essas questões toda a nossa energia, nosso tempo, nossa atenção, nós nos desgastamos. O que leva a benfeitora Joana de Ângeles, no livrinho Vida Feliz, na mensagem 102, que alguns de vocês devem conhecer certamente, vou ler só um pedacinho, a nos dizer assim: esse seu cansaço contínuo, acompanhado de insatisfação e de mau humor, é um sinal vermelho de perigo na tua vida. Resulta da maneira irregular
de como vens aplicando os teus recursos e energias, sem o competente refazimento. Não te bastará dormir, dar descanso ao corpo, se permaneceres emocionalmente inquieto, ansioso. E eu acredito que todos nós temos essa experiência. Todos nós, sem dúvida alguma. Em vários períodos da nossa vida. Ficamos irritados, cansados, tudo nos perturba, não temos paciência com nada, porque não estamos nos refazendo no aspecto espiritual. Damos descanso ao corpo, tomamos aquela medicação, fazemos exercício e tomamos vitamina, mas continuamos desanimados, cansados, irritados. Por quê? Porque nós não somos feitos de matéria. Nós não somos feitos de carne. Nós não somos feitos de corpo. Nós temos um corpo, uma máquina, que, como toda máquina, precisa de cuidados, precisa de atenção, mas não podemos nos confundir com a máquina, com o corpo. Não podemos nos deixar envolver pelos sentimentos e emoções que visam apenas a satisfação e o bem-estar do corpo. E nós precisamos estar atentos a isso. Jesus continua, lembrando, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária. Aí seria muito interessante, né? Porque uma só coisa é necessária. Nós estamos nos fatigando com tantas coisas, com tantas obrigações, com tantos problemas, com tantas demandas que recebemos, e Jesus nos diz que uma só coisa é necessária. Nos faz lembrar aquela historinha de um mendigo relativamente idoso, cego, muito pobre, que já estava praticamente abandonado nas vielas e que, de repente, um dia, andando pela rua, tateando, tropeçando, chuta alguma coisa que lhe parece um barulho de lata. E ele, que já ouvia falar daquelas histórias, pega e vê que tem um formato assim de uma lâmpada. De uma lâmpada. E aí ele diz, não custa tentar. E aí esfregou a lâmpada. Ele não viu, porque ele era cego, né? Mas ouviu um estrondo, como se fosse uma fumaça muito grande, e de repente uma voz lhe disse assim, sou grato por você ter me libertado. Eu sou gênio e te concedo um desejo. Ele ainda tentou retrucar, né? Mas não eram 3? Não, o tempo anda difícil, as coisas andam difíceis. Um desejo. Preste atenção. Um desejo apenas. E o mendigo, muito pobre, cego, já idoso, sem família, parou alguns instantes e disse assim, um só? Ele disse, o gênio, sim, apenas um, preste atenção. E ele disse assim, então vou dizer uma frase só, tá bom? Aí o gênio concordou, uma frase só. O mendigo parou, pensou e falou assim, eu quero ver os meus trisnetos jogando bola comigo no campinho, na beirada da piscina do palácio onde eu estarei morando, recebendo os meus filhos. Resolveu o problema. Porque pediu uma vida longa, pediu saúde, porque está jogando bola, pediu para ver os netos, pediu uma mansão.
Uma coisa só, né? Uma frase só. Jesus diz que é necessário uma coisa só. Mas como quase tudo no Evangelho não diz assim claramente, que coisa é essa? Que coisa é essa? Por que Jesus não diz claramente, de uma vez por todas, que coisa é essa? Porque esse é um trabalho de descoberta individual. Esse é um trabalho maior do nosso processo evolutivo. Jesus tivesse dito, faça isso, e nós, como espíritos ainda inferiores, não tivéssemos condição de fazer aquilo, ficaríamos ansiosos e fatigados e estressados, porque já saberíamos a fórmula, mas não teríamos condição espiritual para fazer aquilo. Se fôssemos já um espírito superior, não precisaríamos de dica do que fazer, porque a gente já era um espírito superior. Então Jesus oferece não a fórmula para a gente realizar aquilo que é mais importante ou necessário enquanto espírito. Jesus nos chama a atenção de que uma coisa é necessária. Nós precisamos descobrir qual é. Qual é a coisa necessária para você hoje? Qual é? Para você, espírito. Porque o que é necessário para mim, na minha atual condição espiritual, garanto, não é igual para todos nós. Porque somos espíritos diferentes, com uma história espiritual diferente, com experiências reencarnatórias diferentes, com tipos de sofrimentos diferentes, com tipos de necessidades diferentes. O que é necessário para você hoje, como espírito? Como espírito. Nós precisamos nos perguntar isso. Precisamos encontrar a nossa resposta. Óbvio, não precisamos encontrar sozinho. Podemos conversar com o nosso amigo espiritual, podemos conversar com os benfeitores espirituais, no desdobramento pelo sono, na visita à casa. Podemos buscar, através da prece, da oração, a inspiração necessária para que nos nossos dias não estejamos tão cansados, fatigados, estressados e ansiosos. Para quem quer uma resposta curta, a gente pode fazer igual mendigo, né? O que é necessário? É necessário estar buscando incessantemente a verdade, tendo a consciência tranquila, porque você está cumprindo o seu dever. Ponto. Só isso. Só isso. Busque a verdade. E aí você vai ter que descobrir como. Tenha consciência tranquila. O que deixa a sua consciência tranquila? Cumpra o seu dever. Quais são os seus deveres? Quais são? Se eu sou pai, eu tenho um certo dever diferente daquele ou daquela que é mãe. Se eu tenho algum cargo no trabalho que eu exerço, eu tenho uma determinada responsabilidade diferente daquele que está subordinado. Se eu sou subordinado, eu tenho uma determinada obrigação e um dever diferente daquele que está no cargo de mando. Qual é o seu dever? Quais são os seus deveres espirituais? Estamos cumprindo? Precisamos saber quais são. Porque senão a encarnação passa. E passa muito rápido. E daqui a pouco estamos retornando ao mundo espiritual com aquele gosto amargo na boca de quem não descobriu o que era para ter descoberto, de quem não fez o que era para ter feito. Aquele gosto, talvez quando vocês eram crianças, né? Eu passei algumas vezes pela situação
de chegar em casa e o pai perguntou, fez o dever? E a gente assim, se dissesse que fez, pior, né? Se dissesse que não fez, bronca. Se dissesse que fez e não tiver feito, bronca. Não vamos ter ninguém nos cobrando no nosso retorno ao mundo espiritual, a não ser nós mesmos. Essa sensação que eu imagino motiva muitos de vocês a estarem aqui hoje, de que essa vida como encarnados tem um sentido maior do que nós estamos dando a ela, precisa ser exteriorizada. Nós não viemos para esse corpo que nós estamos usando só para fazer o que estamos fazendo. Se você estivesse, garanto a vocês, plenamente satisfeitos, se é que vocês podem encontrar alguém assim, provavelmente não estaríamos preocupados em estudar espiritismo, ouvir espiritismo, conversar sobre espiritismo. Se estamos aqui é porque sentimos que algo mais existe e que nós temos um papel a desempenhar nesse algo mais. Que Deus, como a mensagem falou no início, nos dotou de força, de vontade para realizar algo. E muitos de nós não estamos satisfeitos com o que estamos realizando. Falta algo. E nós precisamos, com relativa urgência, descobrir o que é. Fazer aquilo que nós sentimos que viemos fazer de bom, de realização, de crescimento. Não se trata de cuidar só do espírito. Durante muitos séculos, muitos de nós usamos essa mensagem de Jesus, essa passagem de Marta e Maria, para dizer, vou me dedicar à vida espiritual, vou me isolar nos mosteiros, nos retiros, e dedicar a minha vida a Jesus. Nos enganamos, porque principalmente quando estamos encarnados, mas também quando estamos desencarnados, próximos à Terra, usando um corpo que é tão material quanto esse, nós temos um corpo que precisa de cuidados. A doutrina espírita é muito clara nesse sentido. Kardec fez questão de colocar no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o sugestivo título de Sede Perfeitos, porque foi orientação de Jesus. No capítulo Sede Perfeitos, capítulo 17, item 11, há uma mensagem de um espírito protetor que assinou Jorge, em que ele vai dizer, é necessário cuidar do corpo e do espírito. Porque esses dois elementos parecem estar em eterna discordância. E se você cuida de um só, você se desequilibra. O que é um corpo sem espírito? É um cadáver. Algo morto. O que é um espírito sem o corpo? Nós não conseguimos imaginar. Porque enquanto nós imaginarmos um espírito do nosso nível evolutivo, nós estaremos revestidos por um corpo. Porque estaremos associados a algum tipo de matéria. Então não dá mais para a gente querer dissociar as duas coisas. Precisamos achar o meio termo, o ponto de contato. Jorge vai dizer, há uma dependência mútua. O que acontece no seu corpo influencia a você como espírito. Quebre o braço e vai ver se seu humor não vai mudar. Machuque o pé de tal forma que você não possa andar direito e veja se seu humor não vai mudar. O que nos acontece com o corpo influencia o nosso estado espiritual e vice-versa. Tem uma decepção, uma mágoa, e veja se o seu corpo não vai exteriorizar isso mais ou menos rapidamente.
precisamos estar atentos que estamos usando um elemento material e que a dependência é mútua. Achar o segredo desse equilíbrio é algo que nós precisamos buscar. Não há uma fórmula pronta, não há uma regra, uma receita a ser seguida. Marta cuidando do corpo, Maria cuidando do espírito. Essa casa que nós estamos aqui agora, olhem para o lado, as paredes. Quem construiu isso? Marta. Quem colocou essas cadeiras no lugar para na hora que você chegasse elas estivessem organizadas? Marta. Quem varre o chão para que o ambiente esteja limpo e agradável para quando nós chegarmos? Marta. Mas o que adiantaria tudo isso se a casa estivesse vazia? O que adiantaria? Quem te trouxe até aqui? Não foi a sua Marta? Foi a sua Maria? Então nós precisamos estar atentos que as duas coisas estão juntas. E sairmos da ilusão de que vamos dedicar a nossa vida a isso ou aquilo, como se estivessem ambas as coisas separadas entre si. Maria, continua Jesus, escolheu a boa parte. A boa parte significa que tem uma outra parte, que naquele momento não é a boa, mas é a necessária. É óbvio que para nós vivermos como espíritos puros no mundo espiritual será muito melhor, é a melhor parte, mas nós não estamos ainda nessa condição. Vamos trabalhar para chegar lá. Nós precisamos escolher a parte boa das situações, a parte boa dos acontecimentos, a parte que nos ajude a nos elevar em relação a esses sentimentos que nós trazemos, a esse cansaço, a esse estresse. Maria escolhe. Você está aqui por escolha, por livre-arbítrio. O quanto o seu livre-arbítrio é livre. Porque até pouco tempo atrás nós não escolhíamos a religião. Éramos impelidos a ela pelo medo. Porque se você não tivesse uma religião, você ia para o inferno, arder no inferno. Como a gente não queria ir para o inferno, arder no inferno, a gente se ligava a essa ou aquela religião. Hoje tem espíritas se ligando ao espiritismo, porque estão ouvindo falar do umbral e está com medo do umbral. Está com medo. Se você tem medo, sua escolha não é livre. Se você está aqui por causa só da dor, esperando que a dor passe, você não é livre. Tem algo te forçando. O medo, a dor. Por quê que nós precisamos escolher livremente a melhor parte? Como nós vamos escolher livremente a melhor parte? A fé espírita, a proposta espírita de fé é que a gente use a razão, o raciocínio, que a gente questione, que a gente queira aprender, buscar a verdade. Não significa que a gente vai conseguir. O importante é a busca. E essa racionalidade é baseada no conhecimento. O que vence o medo? O que vence a dor? O que vence o sofrimento? O conhecimento de por que essas coisas acontecem. E como que eu adquiro conhecimento? Aprendendo. E como que eu aprendo? Eu sento como Maria aos pés de Jesus e escuto e reflito. Por isso Jesus fala que Maria escolheu a melhor parte. Naquele momento, a melhor parte era o prestar atenção, ouvir o que ele estava ensinando, para na hora que ela se levantasse e fosse arrumar a casa, ela soubesse por que estava fazendo isso.
nós estamos na mesma condição. Precisamos sentar, entre aspas, e ouvir, e refletir sobre o que estamos ouvindo, para que a nossa decisão de escolher Jesus, a melhor parte, o nome que vocês quiserem dar, seja uma decisão consciente, seja uma decisão que esteja nos elevando, nos fazendo crescer. Não é simples refletir. Já é difícil ouvir. Ouvir é sempre difícil. E além de ouvir, refletir, meditar sobre aquilo. A meditação no seu sentido amplo, é sempre um processo complicado. Porque se você em casa, sozinho, no seu quarto, fecha o olho, vai meditar, bilhões de coisas vão passar na sua cabeça. Porque nós não temos esse hábito. Precisamos desenvolver esse hábito. Não é fácil. Conta-se que 4 monges, aprendizes, resolveram que iam fazer uma meditação completa. Iriam meditar por 2 semanas, em completo silêncio. Se reuniram num pequeno cômodo e durante 2 semanas iriam fazer ali a sua meditação em completo silêncio. Narra o Koan budista. Na primeira noite, a vela que eles tinham colocado no meio do cômodo, e estava cada um num canto, deu um vento e a vela apagou. Quase imediatamente, o primeiro monge disse assim: "Ih, a vela apagou." O segundo monge olhou com uma cara e disse: "Nós não tínhamos combinado que íamos ficar em silêncio completo?" O terceiro monge disse: "Por que vocês dois quebraram o silêncio?" E o quarto monge falou: fui o único que não falou nada." É difícil meditar, refletir, fazer silêncio interior, conversar consigo mesmo. Não é um processo simples, mas é parte de aprendermos dentro de nós aquilo que nós ouvimos Jesus falar. Caso contrário, entra no ouvido, como se dizia antigamente, e sai no outro. Não é só escutar, é preciso digerir mentalmente isso. Como precisamos, entendendo esse processo, riscar da nossa mala de frases feitas a frase "isso eu já sei". Cada vez que você diz "isso eu já sei", você perde uma oportunidade de aprender algo novo. Fale assim: "Eu já ouvi falar disso antes. Será que tem alguma coisa diferente?" Provavelmente não vai ter, né? Mas você se colocou na postura de atenção. Agora, se você diz "isso eu já sei", quantas coisas nós perdemos porque já sabemos e no fundo não sabemos nada. Jesus termina: "Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada." Uma pequena frase, mas pensem nisso. Que não será tirada. Sinto muito por todos nós, mas tenho que dizer: o tempo vai nos tirar tudo que nós achamos que temos. Pais, o tempo leva. Filhos, o tempo leva. Sua casa, seu emprego, seu salário, o tempo vai levar. A força física, a beleza, o tempo leva, te tira. A saúde, o tempo leva. Suas posses, o tempo leva. O que você tem de seu, realmente? O que você tem? O que nós temos? O que o tempo não vai levar? O que pode se passar 30 anos, 40 anos, 100
anos eu posso desencarnar e ir para o mundo espiritual. E eu vou levar comigo. O quê? É preciso que cada um de nós pense na resposta. Semana passada, na nossa atividade realizada mensalmente, que a gente chama aqui de ronda noturna, que é a visita aos moradores de rua, nós encontramos um companheiro, porque nós sempre aprendemos mais do que a gente acha que vai aprender, desde que você não diga, isso eu já sei, nós sempre aprendemos um pouco, e ele estava dizendo, o codinome dele é Matrix, alguns podem até conhecer. E ele estava dizendo assim, ele tem problema nas pernas, não anda, não tem possibilidade de andar normalmente, e ele estava dizendo para a gente isso. Uma das coisas que eu estou aprendendo aqui na rua é que eu não tenho nada. Porque eu ganhei uma camisa nova, bonita, deixei aqui em cima do meu carrinho. Fui ali no banheiro na loja, na hora que eu voltei, cadê a camisa? Foi embora. Uma senhora me deu um tênis, já meio acabado, mas estava servindo. Deixei escondido. E eu olhei do lado, ninguém estava vendo. Deixei escondido debaixo das minhas coisas. Uma saidinha que eu tive que dar, na hora que eu voltei, cadê o tênis? Cadê o tênis? Então ele está aprendendo a duras penas algo que nós podemos aprender de maneira mais simples, sem precisar reencarnar e passar por provas desse tipo. Nós não temos nada, a não ser aquilo que criemos, cultivemos dentro de nós mesmos enquanto espíritos. Enquanto espíritos. Por isso Jesus disse que ela escolheu a melhor parte e essa não vai ser tirada. O conhecimento, o sentimento, o amor, o aprendizado, a evolução, são tantas coisas às quais podemos nos dedicar nesta vida, mas que nós estamos fatigados, ansiosos por coisas que o tempo vai levar. Estejamos atentos. Observemos que na nossa vida precisamos de Marta, precisamos de Maria. Ou como diz o companheiro Haroldo Dutra, comentando sobre o tema, precisamos de mãos de Marta e coração de Maria. Uma boa noite a todos e muita paz. Nós agradecemos ao Eli as reflexões da noite, que ele possa levar as vibrações de carinho, de felicidade aos seus familiares. Nós temos alguns convites. Dia 5, amanhã, terça-feira, é a nossa reunião de entes queridos, às 18h30. Quem quiser, estão todos convidados, chegar às 18h30, participar dessa reunião. No dia 16, nós temos, está fixado em vários locais da casa, um novo curso básico de doutrina espírita acontecendo. São 10 aulas, tá? Onde a gente vai estudar os princípios básicos da doutrina espírita. Nesse mesmo dia 16 acontece, na véspera, dia 15, sexta-noite, e no dia 16, sábado de manhã, mais um curso de SOS Preces. Estão todos convidados. Mesmo aqueles que não têm o interesse, eu gostaria de saber, mas eu não quero ser um plantonista. Venha conhecer, venha aprender o curso. É uma excelente oportunidade de nós adquirirmos aquilo que não nos será tirado através do tempo. E para todos os trabalhadores ativos voluntários no bem, a reunião geral de trabalhadores na FEAC, dia 16, às 14 horas. O pessoal da lanchonete pede para avisar que, exercitando o nosso lado Marta, a nossa lanchonete volta a funcionar hoje. Temos lanchinho ao final da palestra. Visita a Colônia Padre Damião. Uma excelente oportunidade de exercitarmos o lado Maria. Colônia Padre Damião faz visita todo mês e no próximo dia 17, quem tiver interesse, inscrições na livraria com a Ana Lúcia. Ana Lúcia também pede, aqueles que tiverem possibilidades, nós estamos precisando de doações de roupas para crianças até 12 anos e mais especificamente para bebês.
Tá? Quem quiser, só deixar na livraria com a Ana Lúcia. Bom, nós vamos encerrar a nossa palestra, passando para a segunda fase, a ministração do passe, contando com silêncio, com a colaboração de cada um. Nós informamos que as pessoas que estiverem com criança de colo, têm preferência, pode chegar à frente para tomar o passe. Ok? Vamos orar. Jesus amigo, querido mestre, companheiro de todas as horas, envolvido nesse clima de paz, de serenidade, em que a palestra da noite teve o poder de despertar em nós, de nos fazer relembrar as suas informações, os seus conselhos sempre amorosos, nos fazendo recordar de Marta, de Maria, de várias passagens do teu evangelho, que por vários momentos passam na faixa dos nossos pensamentos e nos fazem refletir. O que eu estou fazendo? Posso fazer ainda mais e melhor. Agradecemos a presença dessa equipe espiritual, que durante a palestra aproveita a oportunidade do nosso foco, da nossa concentração, e realiza verdadeiras cirurgias espirituais, possibilitando que cada um de nós, diante do nosso merecimento, mas acima de tudo, diante da nossa necessidade, possamos estar recebendo o material energético, as vibrações de paz, de amor, de saúde, todas aquelas energias que temos necessidade. Pedimos, Jesus, que envolva cada lar aqui representado, levando as vibrações de amor, de carinho, e nos dê força, Mestre querido, para que possamos viver a nossa vida dia a dia como Marta, dia a dia como Maria, e que ao chegar o nosso momento de retornar à pátria espiritual, possamos, cumpridores dos nossos deveres para com o mundo, para com a sociedade, termos a consciência tranquila e sermos recebidos pela nossa família espiritual, pelo nosso mentor amigo, como verdadeiras Marias. Muito obrigado, Jesus, que o teu amor e que a tua paz possam permear a nossa mente e o nosso coração, nos sustentando firme, para que possamos caminhar a passos largos na tua direção. Que o Senhor permaneça com cada um de nós, hoje, agora e sempre. Assim seja.